Graça e paz. Boa noite a todos. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, queria convidar a todos vocês a estarem lendo comigo hoje, lá em Josué capítulo 4, a partir do versículo 21, mas antes eu queria orar com você. Amém? Antes eu queria orar com você, porque eu creio que o Senhor tem algo especial para falar conosco essa noite. E foi tão bom poder adorar e louvar o Senhor, poder entender que tudo isso que nós entregamos ao Senhor, Ele recebe. De poder entender que quando a gente se dispõe, quando a gente está na presença do Senhor, que Ele recebe. E quando Deus escuta o nosso clamor, algo diferente acontece, irmãos. Assim como nós estávamos aqui louvando e adorando ao Senhor, a sua adoração, aquilo que você está entregando para Deus, você tem que acreditar que o Senhor está recebendo, que você está dando o seu melhor para Ele, e que Ele recebeu de bom grado, e que Ele recebe feliz. Ou será que Deus não se alegra de ver os seus filhos na sua casa adorando a Ele? Então, nessa noite, eu gostaria, antes de falarmos, de entrarmos nessa palavra, de orar com você, para que toda dúvida, todo mau pensamento, que tudo isso caia por terra. Porque Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir algo especial da parte dEle, amém? Amém. Amém? Vamos orar então? Obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu chegar aqui, Pai, em paz, em segurança, Deus. O Senhor nos permitiu estarmos aqui para louvarmos a Ti, que a gente pôde estar aqui, Senhor, falando que somos livres para Te adorar, que vamos estar aqui para Te louvar independente das circunstâncias, mas nós não queremos que isso seja algo, Senhor, da boca para fora. Nós queremos que essa oração, que ela seja algo verdadeiro em nossas vidas, Pai, porque foi o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos trouxe para viver uma transformação verdadeira, e nós cremos, ó Deus, que nós não seremos reconhecidos por aquilo que fazemos, ou por aquilo que estamos construindo, mas nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, como embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Quando as pessoas olharem para nós, as pessoas olharão e verão algo diferente, verão que o Senhor está conosco. Quando vier a dúvida, Pai, que o Senhor venha sanar isso da nossa mente e do nosso coração, Pai, porque nós cremos que cadeias estão sendo quebradas, sim, maus pensamentos, Senhor, julgos do inimigo, Senhor, que tudo isso já caiu por terra. E se ainda há algo mais que perturba o coração do Teu povo, Pai, seja ansiedade, sejam maus pensamentos, Senhor, nós como igreja, Pai, oramos a Ti e pedimos, dê um basta nessas situações, Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, acalma o nosso coração, assim como nós aprendemos aqui na vigília, Senhor, acalma o nosso coração, aquieta o nosso coração, para que os povos ao nosso redor vejam que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é quem guerreia por nós, que o Senhor é que está à nossa frente, Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai, que o Senhor se faz presente, que o Senhor é verdadeiro em nossas vidas, Senhor. Nós cremos, Pai, e Te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Irmãos, lá em Josué 4, versos 21 e 22, vai dizer assim: Disse ele aos israelitas: No futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais, que significam essas pedras? Expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Amém? O que significa isso? O que significam essas pedras? O que significa isso na sua vida? Irmãos, lendo essa palavra, um versículo isolado, talvez não faça sentido nenhum para nós. Mas naquele momento, fazia todo sentido para aquele povo. Fazia todo sentido para Josué. E nós vamos falar isso um pouquinho essa noite, porque isso tem que fazer sentido na minha e na sua vida. Amém?
nós vamos ver, irmãos, que logo esse capítulo, quando ele começa, já é um enorme desafio para Josué. Porque o Senhor vai e levanta Josué logo após a morte de Moisés. Ele que era ajudador ali de Moisés. E falou, Moisés agora se foi, agora é contigo, Josué. Se levanta, vamos conduzir esse povo para alcançar a terra prometida. Vamos lá, Josué, seja forte e corajoso. Você que vai conduzir esse povo para conquistar essa terra agora. E a promessa do Senhor já havia sido declarada sobre aquele povo. A promessa de Deus que haveria uma terra nova, uma terra que mana leite e mel, uma terra que era deles, que o Senhor lhes entregaria por herança, já havia sido feita. E ali, aquele momento, estava na hora deles conquistarem. E quando nós passamos ali, após o capítulo 1, o Senhor chamar Josué, nós vamos ver que lá no capítulo 2, Josué envia alguns espias lá para a terra de Jericó, porque o Senhor já tinha dado a ordem, a primeira cidade que eles iam tomar ali era Jericó. E os soldados entram lá, espiam, dão uma olhada, ficam na casa de Raabe, depois voltam para levar as informações para Josué. E as notícias, irmãos, que corriam dentro da cidade nós não podemos com esse povo, não há quem possa com o Deus de Israel. É isso que corria ali no meio daquela cidade. E hoje eu quero meditar com vocês mais detalhadamente no capítulo 3. Porque lá no capítulo 3 o Senhor tem algo especial para falar com a gente. Pensem vocês que ali era um povo que passou 40 anos no deserto, caminhando. O Senhor havia dado uma promessa, assim como o Senhor deu uma promessa para mim e para você. O Senhor falou para mim e para você, vai, não desista, continua. Há um tempo para essa promessa acontecer, há um tempo, mas vai chegar na sua vida. E o Senhor fala para você caminhar e não desistir. Agora imagina para aquele povo caminhar 40 anos no deserto. Nós já vemos que a própria palavra de Deus nos diz que o povo teve que passar pelo deserto, porque o Senhor provou o coração deles lá. Tem um detalhe muito importante nessa história que faz toda a diferença. No capítulo 5, verso 4, de Josué está falando: ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído para o Egito. E por que eu digo que essa informação faz toda a diferença, meus irmãos? Porque o Senhor chamou aquele povo para conquistar uma terra prometida. O Senhor falou, vou entregar para vocês. Sabe aquilo que você tem buscado? O Senhor está falando assim, vou entregar para você. É o tempo de eu te entregar. É uma terra prometida? É uma terra prometida. Cada um sabe o significado disso na sua vida. Mas vejam bem, quando o Senhor chama aquele povo, e nós vamos decorrer aqui no capítulo 3, o Senhor não estava chamando simplesmente um povo que estava preparado, aquele povo que estava ali 40 anos no deserto ansiando por essa guerra. Não, porque aqueles o Senhor já havia levado. Aqueles que estavam aptos para guerrear, o Senhor já tinha levado. Por quê? Por conta da desobediência deles no deserto, por conta do mau testemunho que eles deram ali, eles foram levados. E quem foi que ficou? Foram os filhos deles. E Josué mesmo vai falar que não eram homens aptos para a guerra. Eles não estavam preparados para guerrear, mas dentro do coração deles eles tinham essa vontade de conquistar. Por quê? Porque havia chegado o tempo daquela promessa se cumprir. E irmãos, imagina Deus te chamando para conquistar algo que você nem sabe o que fazer. Você nem sabe como conquistar. Você nem sabe como. Deus está falando para você, atravessa esse mar aqui, porque ali do outro lado tem uma terra que eu já preparei para você. E aí você fala, mas Senhor, eu nunca peguei num arco, numa flecha, numa lança, como é que eu vou guerrear com aquele povo? Mas Deus não falou para você que você vai guerrear. Deus falou que é para você ir conquistar. Em nenhum momento Deus falou para aquele povo, olha, vocês vão guerrear ali. Quando a gente entra no capítulo 3, e aí eu quero tratar alguns pontos aqui que o Senhor trouxe ao meu coração, é que toda essa história de como o Senhor preparou ali aquele povo para que eles alcançassem essa terra prometida,
ou melhor, quando eles iniciaram a conquista, porque não foi só Jericó, foram outras cidades também, mas como o Senhor chamou aquele povo para ir para fazer essa conquista, foi uma preparação. E eu creio que também será uma preparação essa noite para nós. Porque nós precisamos encarar esse Jordão, esse obstáculo espiritual que divide a nossa vida da promessa, que divide a nossa vida da conquista. Nós precisamos enfrentar isso. Nós não podemos ficar recuando, nós não podemos chegar de frente à terra prometida e falar, mas tem um Jordão aqui. Não, é hora da gente enfrentar isso, passar por isso. Nós vemos, o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui, que Josué foi levantado ali por ordem do Senhor para liderar esse povo. E no meio desse capítulo 3, o que nós vamos ver agora é que, primeiro, mesmo despreparados, mesmo sendo um povo despreparado, e enquanto a gente vai ministrando essa palavra, eu quero que você traga isso para a sua vida. Mesmo que você se sinta despreparado, Deus nos chama para um posicionamento de marchar. Mesmo que você não se sinta preparado para adquirir isso, Deus te chama para um posicionamento de falar, não, eu vou me colocar, porque o Senhor vai fazer à minha frente. Nós já vimos aqui no capítulo 5 o que Josué estava falando, o que ele estava relatando, que todos os homens de guerra já haviam morrido. Então eram homens ali que estavam despreparados, mas eram homens que estavam confiantes em Deus, de que eles iam conquistar. Agora eu te pergunto, como que você pode conquistar aquilo que você ainda não está preparado para receber? Ou melhor, como que você pode conquistar aquilo que você ainda não está preparado para você, humanamente falando, ir e conquistar? Você só consegue isso, meu irmão, se o teu Deus te falar, levanta e vai. Levanta e vai, marcha. A partir do verso 1, aqui no capítulo 3, vai dizer assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando ouvirem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Irmãos, Deus dá uma ordem para aquele povo. O Senhor levanta Josué, o Senhor chama Josué, ele está com o povo reunido numa cidade, ele fala para Josué, pega esse povo, tira aqui dessa cidade, leva diante do Jordão. E a palavra aqui vai nos dizer que onde o Senhor ordena para que esse povo chegue, é num trecho daquele rio que está exatamente em frente a Jericó. Exatamente em frente à cidade que eles precisam conquistar, que o Senhor havia falado que ia entregar para eles. Irmãos, quantas vezes a gente não sente Deus tão aqui pertinho da gente? A gente sente assim, tão pertinho, essa promessa chegando aqui na nossa vida, mas você fala, ainda não chegou, mas está tão perto, dá para sentir, está aqui, está quase. Você sente que o tempo vai se cumprir, está quase se cumprindo. E eu creio, irmãos, que é um tempo de preparação. Quando o Senhor chama aquele povo, eles descem, eles param ali em frente àquela terra prometida ali. Eu não sei exatamente a extensão do rio, mas eu acredito que seja um rio um pouquinho extenso. Do outro lado havia a cidade, e Deus permite com que aquele povo fique ali 3 dias. 3 dias. Pensa você ali 3 dias olhando para a sua promessa, falando, olha, ela está logo ali, bem ali do outro lado. Se fosse eu, irmãos, eu já ia estar pensando assim, vou cortar umas madeiras aqui, fazer uma canoinha, atravessar.
Ou não sei, vou atravessar nadando, se o rio não for muito fundo, se a correnteza for, vou atravessar nadando. Meu, já é ali. Já pensou que é você esperar 40 anos e Deus te colocar na frente da tua promessa ali? Você acha que você não vai pensar no meio de uma forma de você chegar ali? Mas Deus fez aquele povo esperar por um motivo. Deus fez aquele povo aguardar ali aqueles 3 dias por um motivo. Deus estava falando, olha, vocês passaram 40 anos esperando, está logo ali. Mas vocês não vão conquistar isso de qualquer jeito. O Senhor esteve, durante esses 40 anos que o povo passou pelo deserto, o Senhor esteve com eles. E Deus não ia deixar eles entrarem e conquistarem essa terra prometida sozinhos. Porque aquele que prometeu para mim e para você, ele vai até conosco na hora da gente conquistar. Ele está ali com a gente. Irmãos, a instrução de Deus para mim e para a sua vida é clara. Mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. O que o Senhor havia falado a Josué e o que o Senhor explicou para aquele povo é: vocês sabem como chegar daquele lado? Não? Não sabem? Então Deus estava falando para eles, olha, a arca da aliança vai à frente de vocês. Na hora que vocês virem a arca ali, sigam-na, mas mantenham uma distância dela. Deus estava mostrando para eles, eu estou mostrando o caminho, mas respeitem o meu momento. Respeitem o momento que eu for. Deus estava mostrando para aquele povo, estou mostrando o caminho, estou mostrando o tempo que vocês devem atravessar. E é assim na minha e na sua vida. Você tem sentido que Deus está à sua frente? Você tem sentido que você está respeitando esse tempo, que você está vendo ali e que Deus está falando para você, ó, é aqui, mas espera só um pouquinho. Você já vai chegar ali, mas é só um pouquinho mais. Porque se você não está vendo Deus, irmão, nós temos que buscar essa orientação. Nós temos que buscar essa sensibilidade com o Senhor de ver onde que está a presença dEle, onde que é o caminho que Ele está nos mostrando. Porque atravessar esse rio não é fácil. Nós estamos falando que ali tinham guerreiros, mas além de guerreiros, tinham crianças, tinham mulheres. Como é que todo esse povo ia passar por aquele rio? Eu estava fazendo estudei um pouquinho sobre o povo nessa época, sobre o povo de Israel, como eles estavam, e falavam que tinham cerca de, acho que era 40 mil homens preparados ali para guerrear. Mas, além disso, tinham crianças, deviam ter adolescentes, mulheres, e eles calculam que, em média, o povo ali devia ser mais ou menos de 1 milhão de pessoas, ou um pouquinho mais do que isso. E eu fico pensando, já pensou 1 milhão de pessoas? Se a gente fosse colocar essa conta na cabeça, não tem como afirmar, mas já pensou 1 milhão de pessoas passando nadando naquele rio? Indo a nada? Isso mostra, irmãos, que as promessas de Deus, Ele prepara tudo. Ele prepara o caminho, Ele prepara como você vai atravessar, porque Ele sabe quem está indo com você, Ele sabe como você está indo, Ele sabe as suas condições. Ele sabe as suas condições, Ele sabe como você tem caminhado, Ele sabe como está o seu coração. E aí que entra o segundo ponto dessa mensagem, que é o Senhor já traz um despertar para aquele povo. No verso 5, quando ele está falando, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, ou purifiquem-se, ou sejam separados. Eles estavam ali naqueles 3 dias, mas não era simplesmente só para eles ficarem meditando ali, olhando ali a terra e falando, ai Senhor, quando será que vai ser? Sabe aquelas pessoas ansiosas, assim, igual a gente, assim? Ai, Senhor, está quase ali, está chegando, está chegando. Não, o Senhor chamou ali aquele povo para parar de frente ao rio, mas para se santificar, para se separar, para falar, está logo ali, então creia, ora, se separa, se prepara para você estar aqui, ó, pertinho com Deus, para você entender que quando você atravessar esse rio, você não vai atravessar sozinho, você não vai atravessar na sua força, que quando você for conquistar essa terra prometida, você não vai conquistar na sua força. Deus vai estar te acompanhando no começo, no meio e no fim. Santifiquem-se.
santifiquem-se. A partir do 6 vai dizer: e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Irmãos, o processo de santificação ele é necessário porque você precisa vencer essa barreira espiritual. O processo de santificação é necessário porque você precisa entender e aprender como atravessar o Jordão. O Jordão, você não vai fazer um instrumento para você atravessar. Você não vai dar um jeitinho, você não vai preparar uma canoa, você não vai ir na sua força. O Senhor está falando para você, você vai se santificar. Porque a minha presença vai à sua frente. E quando a presença do Senhor for à sua frente, aí o Jordão vai se abrir, o mar vai se abrir, as más circunstâncias vão sumir e as coisas vão acontecer naturalmente. Por quê? Por conta do seu posicionamento. Os 3 dias em frente ao Jordão, muitos de nós estamos passando esse tempo. Muitos de nós estamos vivendo esses 3 dias. Muitos de nós podemos estar passando pela travessia agora. Alguns de nós talvez esteja ali naquele momento antes de chegar ali em frente ao Jordão. Independente de qual parte dessa história você se identifique, o processo de santificação é necessário na minha e na sua vida. Fez parte do processo não só do povo, meus irmãos, mas também fez para Josué, que era o líder daquele povo. Aqueles que não conhecem a história de Josué, quando Josué começou ali a ser o braço direito de Moisés, ajudar Moisés, ele auxiliava Moisés em tudo o que ele fazia. E a partir do momento que o Senhor recolhe Moisés, também aquele povo que o Moisés havia tirado ali do Egito, também foi recolhida boa parte dele. Vieram os filhos daquele povo. Então, aquele povo, eles tinham uma ideia somente da promessa. Talvez boa parte daquelas pessoas nem tinham vindo o mar se abrir, não tinham visto isso, mas eles estavam ali com Josué. E pensa na cabeça de Josué como líder: poxa, agora estou liderando um povo que é novo, mas será que esse povo confia mesmo na minha liderança? Será que esse povo realmente confia nisso que eu estou fazendo? E a palavra do Senhor foi simples para Josué: olha, eu vou fazer isso para que eles vejam que da mesma forma que eu estive com Moisés, eu também estarei com você. Sabe? O Senhor faz isso e faz certas situações acontecerem na minha e na sua vida para que pessoas ao nosso redor vejam que o Senhor está conosco, que foi o Senhor que nos levantou, que foi o Senhor que nos preparou. Situações fáceis ou difíceis nós enfrentamos. Bênçãos ou lutas enfrentamos. Mas diante dessas circunstâncias, porque o processo de santificação é necessário? Para que as pessoas não vejam em nós a nossa força, como nós conquistamos, ou o que conquistamos, ou de que forma, mas que as pessoas vejam em nós primeiro o nome do nosso Deus se sobressair. Porque quando as pessoas vierem perguntar: como é que você atravessou esse Jordão? Irmão, eu não sei, foi o meu Deus, eu não estava preparado. Mas aí vão perguntar: como é que você derrubou as muralhas de Jericó? Como é que você venceu essa crise na sua vida? Como é que você passou por essa situação difícil? Como é que você passou por esse tempo de luto? Como é que você enfrentou isso?
Tem algo diferente na sua vida. Como você passou? Foi o meu Deus. Porque eu não tenho força nenhuma. Mas aquele que preparou o meu caminho é esse que me deu força. O terceiro ponto, que aí é o ponto que eu acredito que todos nós gostamos e entendemos muito bem. A hora de conquistar a terra prometida. Isso, irmãos, é uma alegria na nossa vida. Quando o Senhor vem e nos abençoa, uma tremenda alegria. E não é por menos, irmãos. Imagina quanto tempo a gente não ora para conquistar algo com o Senhor, para a gente ver o Senhor respondendo às nossas orações, nos mostrando o caminho certo que nós temos que seguir. É uma alegria tremenda. Quando Deus nos abençoa, quando Deus responde às nossas orações, é tão bom. Mas hoje, Deus pergunta para você, o que está te impedindo de conquistar a sua terra prometida? Pensa um pouquinho. O que está te impedindo de conquistar? A partir do verso 14, lá em Josué 3, vai dizer assim: Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram a Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. O que te impede de atravessar esse rio? O que te impede, meu irmão, de atravessar esse rio? O que impede você de dar um passo? Mateus, a guerra é grande, a luta é grande, é muita gente contra mim. O que te impede de dar um passo? O verso 14 vai falar, o verso 15 vai falar que naquela época do ano, o Rio Jordão não estava de qualquer jeito, não. Era época de colheita, o rio transbordava. Então Deus colocou o povo ali de frente a um rio, que não era um rio qualquer não, meu irmão. O rio estava transbordando até pelas margens. Imagina para aquele povo olhar aquele rio e falar, como é que eu vou atravessar isso? Eu ali no meio daquele... se fosse um dali que estivesse ali no meio, a primeira coisa que eu ia pensar. Está logo ali Jericó, mas, esse rio aqui também está tenso aqui, está complicado. Transbordando para todo lado. Como é que eu atravesso aqui? Como é que eu dou um passo? Deus nos coloca ali de frente das nossas promessas, justamente para nos ensinar. Tinha um rio ali totalmente transbordando, totalmente. Devia ser uma correnteza absurda ali. Mas Deus colocou eles ali, a terra prometida. O que será que chamava mais a atenção deles? Será que era aquele rio? Ou será que era a terra prometida que estava ali logo do outro lado? A resposta está na própria palavra. Porque vai falar que quando os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e foram caminhando em direção, eles foram caminhando em direção à terra, Jericó. Jericó estava ali na frente, eles foram caminhando, foram para lá. O povo recolheu o acampamento e foi junto. Por quê? O que Deus havia falado para Josué? Esse povo vai ver que a minha presença vai à frente deles. É para eles seguirem a minha presença. E aquele povo foi obediente e foi. O nosso problema é que muitas vezes a gente vê o quê? O tamanho do rio, o tamanho da correnteza, como essas águas estão. É uma trajetória muito longa, eu estou carregando 1 milhão de pessoas. É muito problema que tem na minha vida. É muita circunstância, Mas o Senhor está falando para você, ei, não é a minha presença que está à sua frente? Não é daquele lado que você precisa chegar?
O que falta dentro do seu coração para você confiar e dar um passo? Porque a palavra de Deus vai falar que quando os sacerdotes chegaram e colocaram os pés, as águas começaram a parar. Mas não é que a água começou a parar aqui na frente deles, não, porque era 1 milhão de pessoas para atravessar, não podia ser num corredorzinho assim não, meu irmão. Ia demorar nem sei quanto tempo, 1 milhão de pessoas passando num corredor desse. As águas foram parar numa cidade antes. Eu até fui tentar pesquisar alguma referência, falavam que ficava entre 10 e 20 quilômetros antes que as águas foram parar. E aí elas pararam lá atrás e o rio foi secando e foi escoando para o mar, para aquele povo poder atravessar. Será que aquele povo que estava vendo o rio naquela correnteza imaginava que Deus fosse parar um rio a 10 quilômetros de distância? E nós, pequeninos como somos, a gente pensa em tanta coisa, tantas possibilidades. O Senhor podia fazer dessa forma, Senhor. O Senhor podia fazer desse jeito. O Senhor podia fazer nessa circunstância, nesse tempo, nesse formato. O Senhor fala para mim e para você nessa noite que Ele faz como Ele quiser. E a forma como Ele faz não é a forma que nós queremos. O impacto disso não foi um impacto qualquer. Deus queria entregar? Queria, mas Deus queria fazer algo maior. Porque a palavra de Deus vai falar lá no próprio capítulo 5, que quando o povo de Jericó ficou sabendo, e os reis ali ao redor, as cidades ao redor, ficaram sabendo o que Deus havia feito, que abriu aquele Jordão do jeito que tinha aberto, falou que aqueles reis ficaram desesperados. Nós não podemos enfrentar esse Deus, nós vamos perder essa batalha. Deus já estava preparando, aquele povo nem sabia, Deus já estava ganhando a guerra ali. Deus já estava ganhando a guerra ali, com simples, a gente fala simples, né? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas só abrindo o mar, Deus já estava ganhando aquela guerra. Irmãos, nós temos que aprender a confiar, porque se Deus mandou nós darmos um passo, Deus vai fazer coisas muito maiores do que nós imaginamos. Deus faz e gera impactos sobre isso muito maiores do que nós imaginamos. Porque através disso, pessoas ao seu redor vão ficar sabendo. Através disso, situações à sua volta serão mudadas. Através disso, a bênção não vai só ser para a sua vida, vai ser para o seu lar, vai ser para a sua igreja, vai ser para a sua família, vai ser para os seus amigos que estão ao seu redor. Através daquilo que Deus fizer na sua vida, vai ser para glorificar o nome dEle. Vai ser para que onde você entrar, as pessoas vejam, olha, tem um homem diferente ali. Mas como que aconteceu isso na sua vida? Irmão, foi o meu Deus. Aquele que abriu o Jordão, aquele que abriu o Mar Vermelho, é aquele que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Hoje Deus nos chama para pôr o nosso pé no Jordão. Hoje Deus nos chama para pôr o nosso pé nesse rio. Sabe aquilo que tem separado você dessa promessa de conquistar? Sabe essa dificuldade, esses medos, essa guerra espiritual? Deus está falando para você, dá um passo, tenha fé, enfrenta isso. O mar vai se abrir, o rio vai se abrir, o Jordão vai ser separado. O último ponto, que o Senhor marcou a minha vida com isso. Deus está com você em todo o trajeto. Essa é uma dificuldade nossa da gente entender isso. Quando entramos em alguma fase difícil da nossa vida, muitos questionamentos se levantam, muitas dúvidas se levantam. Será que Deus está comigo? Será que o Senhor está ouvindo o meu clamor? Será que Deus tem visto o que eu tenho passado? Será que o Senhor está vendo essa dificuldade? Será que Deus tem visto o que esses inimigos têm feito contra mim? Muitas perguntas vêm, meu irmão. Deus esteve com o povo durante toda essa preparação. Vocês podem perceber que quando o Senhor fala com Josué e dá uma ordem para ele, Josué estava lá naquela cidade e desceu. Veio, trouxe o povo. E o povo estava com Josué. O povo obedeceu e veio. Então eles estavam crendo na presença de Deus. Quando o Senhor ordenou a Josué e falou,
explica para o povo que os sacerdotes vão à frente, que eles vão ter que manter uma distância para que eles passem, para que eles sigam essa direção para poder atravessar o rio, o povo obedeceu. Deus foi à frente deles. Mas no verso 17, vai falar assim: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Irmãos, a ordem do Senhor não era para que eles mantivessem uma distância de 900 metros ali, quase perto de 1 quilômetro ali da arca do Senhor. Deus não havia falado para eles, a arca vai à frente e vocês vão manter essa distância. Por que que no meio do Jordão o Senhor ordenou para eles pararem para o povo passar? Você acha que no meio das suas lutas Deus não está aqui do seu lado? Deus tinha dado sim uma ordem para aquele povo. E aquele povo estava obedecendo. Mas aí no meio do trajeto, no meio da travessia do Jordão, Deus falou para eles: parem aqui até que o meu povo passe. Irmão, vem aqui. Deus segura na sua mão e fala assim: olha, vamos passar junto. Até você passar aqui eu vou estar com você. Até você enfrentar tudo isso eu vou estar com você. Até você chegar lá daquele outro lado para você conquistar, eu vou estar com você. Eu vou esperar você passar e depois... E a palavra do Senhor vai dizer que depois que todo o povo passou, por último vieram os sacerdotes. Vieram carregando ali a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. E vai falar que quando chegou ali, depois que eles passaram, pisaram em terra seca, o rio voltou a correr. Que Deus é esse, meu irmão? Que mostra para você o caminho, que te prepara, que enquanto você está vencendo essa guerra espiritual que você precisa vencer, Ele está aqui do seu lado, está falando, vai, caminha que eu estou aqui. Eu estou tirando todos os impedimentos, eu estou guerreando, estou ajudando você a atravessar aqui esse rio, estou separando essas águas. E ainda depois que você atravessa, Ele fala, agora continua que eu também estou vindo aqui, estou guardando a sua retaguarda e vou continuar mostrando o caminho. Que Deus é esse, irmãos? Que quando eles chegaram de frente àquela cidade toda com medo, se trancaram todos lá dentro, fecharam todos os portões, e Deus falou para Josué, vocês só vão rodear a cidade. Que Deus é esse, meu irmão? Só de rodear a cidade. Deram 7 voltas ali. Eu volto à pergunta do início, porque isso é o que Deus chamou a minha atenção e que tem que ficar muito claro para nós. Em Josué 4, 21, quando ele disse aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? E eu quero que você entenda hoje o significado de você estar passando por tudo isso. O significado de passarmos por lutas, por adversidades, por provas. Não é que Deus não nos ama, de forma nenhuma. Todos nós passamos por um tratamento, por um propósito do Senhor. Mas quando alguém perguntar para você, o que significa isso? Você sabe o que responder? Porque as pessoas vão perguntar, as pessoas vão olhar para você e vão falar, o que significa isso? Como que aconteceu isso? De que forma? Por quê? O que significam essas pedras? Parte do povo havia morrido no deserto. E a palavra de Deus vai falar que aquele povo não tinha visto o mar se abrir. E Deus, quando dá ordem para Josué, fala, olha, eles precisam ver que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho também vai abrir aqui o Jordão. Eles tinham a arca da aliança? Tinham. Mas talvez eles não tivessem entendido, eles não tinham vivido aquilo do Senhor abrir o mar vermelho. Talvez eles não tivessem um total entendimento dos itens ali que tinham dentro da Arca da Aliança, que simbolizavam ali a presença de Deus. Talvez eles não tivessem todo esse entendimento, porque eles foram criados, boa parte desse povo que estava conquistando veio ali do deserto mesmo. E Deus queria que eles tivessem o próprio testemunho. Deus queria que eles vissem com os próprios olhos. Olha, o mesmo Deus que abriu esse mar vermelho vai abrir o Jordão.
Por quê? Quando eles passam, Josué fala, ó, um homem de cada tribo pega uma pedra aqui do fundo do rio. Por quê? Porque quando as pessoas perguntarem, quando os seus filhos perguntarem como que aconteceu isso, como que Deus fez isso, você tem a prova aqui, você tem como falar. Olha, o meu Deus abriu o Jordão para eu poder atravessar. Talvez você não tenha uma pedra na sua mão, mas o que Deus diz é que você não precisa de uma pedra, você é a própria pedra. Quando as pessoas perguntarem como, olha para eu aqui, ó, olha para mim. Eu venci uma depressão, eu venci um câncer, eu venci uma doença grave, eu venci uma crise de ansiedade, eu venci, não sei, um problema particular, uma falta de emprego, uma porta o Senhor abriu para mim. Mas como? Como que essas coisas aconteceram? Ei, Deus fez isso na minha vida. Quando as pessoas perguntarem por que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Aquele povo precisava desse testemunho. Deus, Ele não estava só levando aquele povo para conquistar a terra prometida. Deus estava fazendo muito mais. Deus estava marcando uma geração ali. Estava mostrando para aquela geração, ó, estou mostrando que estou com vocês. Estou dando a terra prometida para vocês, que eu já havia dado para o meu povo lá atrás. Estou dando, estou entregando aqui para vocês, mas de agora em diante, a partir do momento que vocês conquistarem, vocês vão passar isso de geração em geração. Vocês vão contar tudo o que o Senhor fez. Vocês vão mostrar para os seus filhos quão bom e quão poderoso é o Deus que vocês servem. Eles tiveram o próprio testemunho para contar. Deus quer que você tenha o seu próprio testemunho para contar. Que quando as pessoas olharem para você e perguntar, mas como você chegou aqui? Como que você atravessou para o outro lado? Como que você é essa pedra? Como que você tem carregado essa pedra? Como que você tem vivido assim? Você vai poder reconhecer e falar, olha, foi o meu Deus. Porque se fosse você, meu irmão, sozinho, que tivesse atravessado esse Jordão, eu tenho certeza que a gente ia falar, olha, deu um trabalhinho ali, eu tive que cortar um pouquinho de lenha, montar um barquinho, atravessar, remar bastante. Dei umas 10 mil viagens, porque 1 milhão de pessoas era muita gente, não cabia todo mundo no barquinho, mas no final deu certo. Mas não é isso que Deus quer. Entendam que nas pequenas e nas grandes dificuldades da nossa vida, até mesmo aquilo que está ao nosso alcance, Deus quer que a gente mesmo reconheça a nossa dependência com Ele. Porque Deus pode fazer tudo. O que é impossível para nós não é impossível para Deus. E talvez, até mesmo aquilo que é impossível para nós, talvez não seja impossível na ótica do nosso irmão que está ao nosso lado. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas dificuldades. Deus sabe os processos que você tem passado. E é por isso que hoje Ele te convida para você se santificar. É por isso que hoje Ele te convida para você ter um tempinho especial com Ele. Porque você precisa atravessar esse rio, meu irmão. Você precisa atravessar esse rio. Não é hora mais de você ficar parado. É hora de você crer e atravessar. É hora de você dar um passo de fé. Pôr o pezinho ali em terra seca. Mas o rio está transbordando. Deixa o rio transbordar. O Senhor vai fazer o mar se abrir. Nós temos que crer, meu irmão. Porque aquele que é todo poderoso, aquele que fez todas essas coisas, será que Ele não pode fazer muito mais na nossa vida? Talvez você não precise atravessar um rio hoje. Deus fez aquilo no passado. Mas hoje, você precisa vencer alguma dificuldade na sua vida. Que Deus sabe que você precisa vencer. E que você saia daqui dessa noite com a certeza de que Ele está com você em todo o processo. De que Ele quer te ajudar em todo o processo. Ele quer que você caminhe. Chega de ficar parado, meu irmão. Não é hora mais de ficar parado, é hora de você dar um passo e caminhar. Amém? Você é a resposta viva do que Deus pode fazer. A sua vida é testemunho vivo, é resposta do quão poderoso é o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. E depois eu vou passar para o meu amado irmão. Amém? Vamos nos colocar de pé?
Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Senhor nos mostrar, Pai, que não é tempo mais da gente ficar parado. É tempo de preparação, é tempo de santificação. Tempo que o Senhor quer nos ensinar e nos mostrar que o Senhor está conosco em todo o processo, Pai. Oh Deus, assim como o Senhor fez de Josué um homem forte e corajoso, Pai. Que o Senhor possa trabalhar da mesma forma em nossas vidas e nos fazer fortes e corajosos, Senhor. Deus, mesmo diante das promessas, Pai, às vezes na nossa pequenez a gente vê os obstáculos, as dificuldades, os problemas. Às vezes nós vemos, Pai, porque nós somos pequenos. Nós vemos, Senhor, porque a gente sabe que dentro do nosso coração, pela nossa força, a gente não consegue conquistar, Senhor. Mas glória a Deus, Pai, porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor é que caminha à nossa frente. O Senhor é que fez o mar se abrir. O Senhor é que fez o Rio Jordão se abrir. O Senhor é que vai fazer todas essas dificuldades cessarem na nossa vida, Senhor. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que traz libertação. O Senhor é um Deus, ó Pai, que convence os corações. O Senhor traz o convencimento do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que opera isso nos nossos corações. Então, Pai, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, os nossos olhos, a nossa soberba, aquilo que a gente acha que pode fazer com a nossa mão, porque nós não somos preparados para fazer absolutamente nada. Nós aprendemos, Senhor, nós não podemos acrescentar nem um fio sequer do nosso cabelo. Nós não podemos, Senhor. Mas Tu, Pai, que é Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, o Senhor pode. Se o Senhor não cuida, ó Deus, dos passarinhos, dos lírios do campo, será que não vai cuidar de nós também? Deus, acalma o nosso coração, Senhor. Nos dá, Senhor, coragem para enfrentar essas dificuldades, Senhor. Esse Jordão, ó Deus, essa guerra espiritual que a gente tem enfrentado, que às vezes nós recuamos no meio da batalha. Senhor, levanta os soldados aqui para caminharem. Levanta os Teus filhos, ó Deus, com vontade de conquistar, com vontade de atravessar, Senhor. Porque o Senhor mostrou para aquele povo que eles nem precisaram guerrear, que eles só precisaram crer. Oh Deus, e é isso que o Senhor pede de nós, é a fé. É a fé, Senhor. É isso que está movendo todas as coisas, Pai. Oh Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Que essa palavra produza o fruto necessário, Senhor. Que traga, ó Deus, a resposta no tempo certo, a concretização no tempo certo, Senhor. Mas que ela seja um testemunho vivo na vida dos Teus filhos. Que onde eles forem a partir de hoje, Pai, que eles possam entender que eles são representantes do Senhor nessa terra. E onde as pessoas os virem, ó Deus, que eles possam reconhecer o Senhor através da vida deles. Então, Pai, confirma, Senhor, dá testemunho para os Teus filhos, responde às orações, Senhor. Mostra que o Senhor é Deus com eles, Pai. Que o Senhor está atravessando todo esse processo com eles, Senhor. Para que eles não desanimem, para que eles não olhem para trás, mas para que eles possam manter os olhos deles, Senhor, em Ti. No Senhor que está indo à frente, atravessando em meio a todas as dificuldades, Senhor. Nós cremos, ó Pai, nós cremos porque o Senhor fez assim com aquele povo, e nós somos os Teus filhos, ó Pai. O Senhor nos comprou com Teu sangue precioso. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é quem tem guardado as nossas vidas e que tem feito, Pai, essa promessa se cumprir em nós. Nós Te pedimos, ó Deus, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, para que todo esse povo veja que o Senhor é Deus em nossa vida, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.